Olá, paz de Deus com todos. Eu sou Jabes Ribeiro Dota. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, continuando o MTS, módulo 4, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, recomendo que pare este vídeo e comece a assistir a parte 1. Depois retorne aqui e continue, tá ok? Vamos lá. Na primeira parte, a gente parou na página 23 em linhas de oitava. Agora eu vou continuar a partir dos exercícios da página 23. Então eu vou lendo e vou explicando. Assinale qual inário você está utilizando. É um inário de cordas, inário em dó, inário em si bemol, em mi bemol ou inário de órgão. Então isso aí você vai responder de acordo com o instrumento que você pretende tocar, tá ok? É uma resposta pessoal. Então, quais claves estão escritas nesse inário? Se você estiver usando, por exemplo, um inário de cordas, você vai ter clave de sol, clave de dó para viola e clave de fá para violoncelo, tá? Então, dependendo do teu inário, você vai ter um tipo de clave. A maioria vai usar clave de sol e clave de fá. Exercício 2. Desenhe a clave de sol. Inicie na segunda linha. Então, a gente tem os exemplos aí. Os primeiros você vai contornar por cima e depois você vai continuar desenhando sempre a partir da segunda linha. Aí, na sequência, exercício 3, desenhe a clave de Fá. Você vai desenhar a partir da bolinha da clave de Fá, puxando a volta dela e depois colocando os dois pontinhos. Esses dois pontinhos indicam em qual linha está escrita a clave. A linha passa no meio dos dois pontos. Exercício 4, desenhe a clave de Sol e dê nome às notas. Então, você vai desenhar e aí você vai ter o tracejadinho e vai escrever o nome das notas embaixo. Assim como o exercício 5, você vai desenhar a clave de Fá e nomear também as notas abaixo delas. Indo aqui para a página 24, então você tem o exercício 6, desenhe a clave de Sol e coloque notas sobre os nomes, conforme o modelo. Então você tem aí a nota Sol, e você vai colocar a clave e a nota Sol. A partir daí, as claves vão ser escritas só no início de cada pentagrama, depois apenas colocado a nota. Você pode escolher a oitava que você quer colocar a nota, não tem nenhum problema, tá? E aí a gente segue falando de diapasão. Para determinar a altura dos sons e sua frequência, pode-se utilizar o diapasão. Então, para determinar a altura das notas, a altura dos sons, para ver se ele é grave ou agudo. Então, conforme a gente vai tocando, a gente percebe se o som ele está mais abaixo ou mais agudo do que deveria. Então, o diapasão é um instrumento que serve para aferir. O que é aferir? Ele vai afinar, ele vai deixar a nota afinada igual o valor correto dela. A gente tem alguns tipos de diapasões, tá? O primeiro que eu vou falar, que é o diapasão de garfo. Eu não tenho nenhum aqui na mão, mas eu seguro ele pela haste. A parte da bolinha você vai encostar ou no ouvido ou vai encostar na madeira do instrumento e aí você vai escutar a nota Lá emitida em 440 Hz. Então você confere esse Lá do diapasão com o Lá que você está tocando no seu instrumento. E aí você pode aferir a afinação. Se for um instrumento de corda, quanto mais esticada a corda, mais agudo vai ficar. Quanto mais frouxa essa corda, mais grave vai ficar. Também nos instrumentos de sopro, quanto maior o instrumento, mais grave ele é. Portanto, se você tiver um instrumento de sopro e você tiver aqueles, por exemplo, um trompete que tem aquele caninho para você regular a afinação, se você abre ele, você está aumentando o instrumento, então ele fica mais grave. Se você diminui, você está diminuindo o tamanho do instrumento, ele fica mais agudo. Mesma coisa no todel do saxofone, por exemplo. Então, se você
distancia ele, você está aumentando o instrumento, deixando ele mais grave. Se você fecha o tudel, você deixa ele mais agudo, porque o instrumento diminuiu de tamanho. Então, o diapasão ele serve para aferir o som, para conferir se a afinação está correta. Não tem só esse de garfo, a gente ainda tem o eletrônico, que é um aparelhinho que a gente compra, que hoje em dia já caiu um pouco em desuso isso, e ele serve para afinar também. Então você toca, ele reconhece a vibração da onda, ele não escuta o seu som, ele reconhece a vibração da onda e vai indicar se essa vibração está correta ou não. Se ela estiver correta, ele vai ter uma haste digital que vai te dizer se está afinado ou não. Se estiver no meio, ele vai estar afinado. Se estiver para a direita, ele vai estar alto. Se estiver para a esquerda, ele vai estar baixo. Tá bom? Funciona muito bem também com aplicativo. Então, hoje em dia, esse que você compra, ele acaba caindo em desuso. Por quê? Porque tem muitos aplicativos que afinam o instrumento. Você baixa gratuitamente pela Apple Store ou pela Play Store, dependendo do celular que você tiver. Esse tipo de afinador também funciona normalmente. Alguns dos aplicativos, eles emitem a nota e você compara pelo som, ou você tem ainda a opção de tocar e ele reconhecer pela frequência, tá? Esses são os afinadores que a gente tem. Antigamente ainda existia um de gaita, deve ter algum para vender ainda. Ele parece uma gaitinha que serve principalmente para os instrumentos de cordas. E ele, o que ele vai fazer? Você vai soprar e vai comparar o som que você soprou na gaitinha com o seu instrumento. E aí vai deixar os dois iguaizinhos. Com o tempo, a própria ferrugem lá de dentro, porque é uma gaitinha de plástico, na maioria das vezes de plástico, só que lá dentro tem umas pecinhas de metal. Com o tempo e dependendo também da força que você sopra, a afinação começa a distorcer. Então eu não recomendo muito esse tipo de afinador. O mais viável hoje em dia realmente é o aplicativo, porque é gratuito e é extremamente eficiente, tá bom? Então, falamos aí sobre afinadores. Vou continuar na página 25 agora, exercício 7. Assinale a fórmula de compasso e complete com as barras faltantes. Faça a linguagem rítmica substituindo a sílaba tá pelo nome das notas. Então aqui você vai descobrir qual que é a fórmula de compasso que deve ser utilizada aqui. Então é um exercício que você vai fazer por conta, depois vai fazer a linguagem rítmica. Se eu fizer a linguagem rítmica aqui, eu vou acabar entregando também a fórmula de compasso. Então eu não quero fazer, por isso que eu vou deixar para vocês fazerem aí. O exercício 8 vem escrito assim, ó: fale o nome das notas e marque os tempos com a mão, considerando os acentos métricos. Então esse aqui você vai, já tem a fórmula de compasso quaternário, então ele é um 4x4, e aí a gente vai falar o nome das notas batendo a mão. Então eu vou fazer junto com você. 3, 4, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Do. O exercício 9, ele pede 3x2. Então, 3x2, a gente sabe que o 3 de cima significa a quantidade de tempos por compasso. Logo, cada compasso vai ter 3 tempos. Já o número 2 significa que a figura mínima vai valer 1 tempo do compasso. Então, a semibreve vai valer 2 tempos e assim por diante. Vamos fazer junto?
Mínima igual a 60, significa que o metrônomo vai colocar a 60 BPM, que significa batida por minuto, e aí a gente segue fazendo, tá? Eu vou estalar o dedo aqui e a gente vai fazer junto. Vai lá. 1, 2, 3. Sol, 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 fá, mi, ré, mi, fá, sol. Sol, 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 fá, mi, ré, do, ré. Sol, mi, ré, do, mi, sol, lá, si, do, si. Sol, 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 lá, si, do, ré, si, do. E finalmente o exercício 10, onde a gente tem 4 por 4. O 4 de cima significa que eu tenho 4 tempos por compasso e o número de baixo 4 representa a semínima, que vai valer um tempo do compasso. Vamos fazer junto? 1, 2, 3, 4. Sol, 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 lá, lá, lá. Sol, fá, mi, ré, do, 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 ré, mi, ré, do, ré, sol, sol, lá, si, do, ré, mi, ré, ré, do, ré, mi, fá, fá, mi, ré, do, si, do, 3, 4. Do, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, sol, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, do. Então ficou assim. A gente terminou o módulo 4. Se você assistiu, não deixe de curtir esse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário para ver o que você está achando, para ajudar a gente a melhorar cada vez mais os vídeos. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso, te espero no próximo vídeo no módulo 5. Deus abençoe a todos, paz Deus.